Abra sua Bíblia lá em Atos 27. Na verdade, antes eu vou ler Êxodo 16, a partir do versículo 13. Eu tenho meia hora aqui para falar essa palavra ao seu coração. Glória a Deus. Êxodo 16, do 13 até o 15. A minha versão é a NVI. Se puder, essa aí mesmo. Glória a Jesus. No final da tarde, apareceram codornizes. Pede um copo de água aí para o sedento. Apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Obrigado, Deus abençoe. Que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Atos 27, versículo 12. Atos 27, versículo 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia. Com a esperança de alcançar Fenícia. E ali passaram o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da uma ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Senhor Jesus, eu rogo pela revelação da sua palavra e peço ao Senhor que abra os corações. O Senhor é que tem poder, ó Deus, de assim fazer. Que essa semente plantada, ó Deus, no coração dos seus filhos, possa gerar fruto para a vida e para o desígnio do seu coração sobre cada um dos seus filhos que aqui estão. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Você que está nos visitando é muito mais do que bem-vindo neste lugar. Deus te abençoe a todos vocês que nos visitam. É uma alegria, inclusive, poder passar esse momento tão importante e marcante na nossa vida junto com você. A igreja pode dizer amém. Amém. Deus te abençoe, seja bem-vindo aqui em nome de Jesus. Queridos, na vida existe uma frase que eu tenho certeza que você já ouviu ela em algum momento: a esperança. Só esse povo que ouviu? Vamos tentar de novo? Como é que é a frase mesmo? A esperança. Eu sei que você sabia, eu sabia que você sabia dessa frase. Todo mundo já ouviu ela. Só que existem algumas esperanças que elas são falhas em si mesmas. Então, essa frase, ela não é verdadeira. Essa afirmativa, ela não é verdadeira. Porque existem esperanças que sim, elas morrem. O versículo 12, que inclusive nós lemos aqui de Atos, capítulo 27. A palavra do Senhor vai nos dizer que os tripulantes daquela embarcação que Paulo estava, só te contextualizando, esse era o momento que Paulo estava indo preso, né? Sem ter feito nada naquela embarcação. A gente leu todo o texto, ele estava em uma ilha, ele tinha falado, gente, ele já conhecia o tempo ali. Paulo sabia fazer a leitura da meteorologia naquele tempo, ele sabia que naqueles dias acontecia um furacão, né, no meio do mar, chamado Euroaquilão, que é esse vento trazido do Nordeste.
E aí Paulo preocupado fala: gente, não vamos sair, que senão vai dar errado. Eles não ouviram o apóstolo Paulo e continuaram rumando. O destino final era Roma. Eles iam fazer algumas paradas em algumas ilhas antes, mas o destino final era Roma. E nesse momento aqui, eles começam a ficar no olho ali do furacão, no olho daquela tempestade toda. Lucas é quem narra Atos. Ele começa o capítulo 4 inclusive dizendo: olha, escrevi um outro tratado a você, Teófilo. Quer dizer, Lucas narra não somente o evangelho de Jesus conforme Lucas, mas também Atos é escrito por Lucas. E aqui nesse momento Lucas está fazendo a narrativa desse episódio. Então, entendido isso, ou lembrado esse fato do capítulo 27, os tripulantes desse navio aqui, todos aqueles lá, eles se encheram de uma esperança que ia dar certo. Nós vamos concluir a nossa viagem, vai dar tudo certo. Só que era somente uma expectativa. A gente não pode nem chamar talvez de uma esperança, porque a esperança é algo que nunca morre realmente. Uma esperança verdadeira, ela nunca tem fim. Uma esperança verdadeira, firmada em algo verdadeiro, nunca morre. Eu quero que você entenda isso aqui essa noite. É bem possível que todos aqueles que estavam naquela embarcação, os navegantes e os tripulantes também, que estavam cuidando daqueles presos, que eram um pouco mais de 200 presos, junto com o apóstolo Paulo ali, estava pensando: a viagem vai dar certo, a gente vai chegar no nosso destino, que é Fenícia. Então, esse era o fundamento da esperança deles, chegar naquela ilha. E o versículo 20, que nós também lemos, o texto vai dizer que eles perdem toda a esperança. Perceba que em um momento nós temos a esperança que nós vamos chegar a Fenícia, e num outro momento, que é o final do episódio, talvez alguns dias passaram entre um versículo e outro, toda a esperança já havia acabado. Então essa era uma esperança falha, era uma esperança que fracassa, é uma esperança que morre, porque o objeto da esperança não é verdadeiro. O objeto da esperança desses tripulantes, daqueles que estavam naquele navio, era a própria expectativa que eles haviam criado, e não uma verdade em si mesmo. É interessante, irmãos, que o próprio Lucas, que é um evangelista que está narrando aqui esse capítulo 27, ele se coloca nesse meio também, pastor Luiz, que ele vai falar assim: perdemos toda a esperança. O próprio Lucas, que também era um servo do Senhor, que estava junto com Paulo ali, ele perdeu a esperança. E isso é natural, que nós, como servos do Senhor, nós não estamos excluídos desse lugar, de às vezes ficarmos sem esperança. Muitos de nós que aqui estamos já passamos por isso, talvez ao longo desse ano. E muitos de nós que aqui estamos até nos culpamos por causa disso. E aí, irmãos, quando Satanás reconhece esse sentimento de culpa, aí é onde ele vem e senta em cima. E aí é onde muitas pessoas começam a definhar as suas forças e não conseguem romper. Ao invés de avançar, progredir, crescer, chegar no lugar que Deus preparou, elas não somente estagnam nas suas vidas, como elas até retrocedem. Elas passam a ser piores do que antes. Nesse contexto, aqui está Lucas, que havia perdido a sua esperança. Era uma esperança falível desses homens aqui que eles estavam postos. Então, a gente entendeu aqui, já a priori, que a esperança, a depender do objeto dela, ela morre sim. E a prova real de que a esperança pode morrer é justamente quando a gente olha ao nosso redor, a quantidade de pessoas que andam sem esperança, quantidade de pessoas que andam desesperadas. E desesperar-se nada mais é do que não ter esperança. A gente sabe do cenário que nós estamos inseridos. E nós, irmãos, enquanto crentes, nós não somos seres irracionais. Nós não negamos a realidade política, geopolítica, não negamos a história, não negamos o contexto econômico do nosso país. A gente não nega, a gente sabe. Só que nós não nos movemos por aquilo que os nossos olhos veem. Nós nos movemos pela fé. Tem alguém comigo aqui nessa palavra ou eu estou pregando só para um? Me ajuda a pregar aí, irmão. Em nome de Jesus. Esses homens aqui colocaram a sua esperança em algo falível, que morre. E a principal diferença entre uma esperança que permanece e uma esperança que morre, talvez na verdade para destacar algo, que salta aos nossos olhos, de uma esperança que morre, ela está aqui no texto. A esperança era fruto de uma imaginação. Então quando a sua esperança for fruto de uma imaginação, nada mais é do que uma expectativa. E muitas pessoas estão frustradas. Aí a frustração dela passa a um nível tão profundo que ela passa a frustrar-se até com Deus, de escolhas que nós mesmos fazemos.
de projetos que nós mesmos tentamos executar com as nossas próprias forças, e não perguntamos ao Senhor qual é a vontade dEle, e depois queremos culpar o próprio Deus. E eu imagino em muitos momentos, pastor Luiz, que Deus está lá dizendo: meu filho, mas o que eu fiz? Você está querendo se afastar de mim, querendo ficar frustrado comigo, sendo que na verdade eu tenho bênção para você. Eu tenho a vida abundante, eu tenho a liberdade, eu tenho a alegria, eu tenho a libertação para a sua casa, eu tenho um socorro para a sua alma. Você está entendendo? Diga amém. Esses homens aqui nessa embarcação, eles pensaram que tinha tudo que eles precisavam. Tinha recurso dentro daquele barco, tinha o estudo para guiar aquela embarcação. Eles pensaram que tinha tudo, na mente dele estava tudo certo. Só que o grande problema de muitas pessoas como esses que estavam naquela embarcação é depositar a sua expectativa na sua imaginação, num projeto pessoal. São pessoas que passam até a andar dentro de um conceito que a teologia vai chamar de confissão positiva. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. É aquilo: se eu pensar que vai dar certo, vai dar certo. Se eu pensar que deu certo, então já deu certo. Vivem debaixo desse positivismo. E nós não andamos debaixo de um positivismo. Nós andamos debaixo da palavra de Deus. E ela fala: vai ter dificuldade, vai ter percalços, vai ter barreiras, mas tem de bom ânimo. E eu vou parafrasear: porque em todos esses obstáculos eu estarei fortalecendo vocês. Gente, vocês não estão comigo aqui não. Só quem sabe do valor que é ser fortalecido num tempo de dificuldade, sabe do poder que essa palavra carrega consigo. Tem momentos, irmãos, que a gente não tem força de sair do quarto, a gente não quer ver ninguém, que dirá conversar com alguém, que dirá estender as nossas mãos para falar que Jesus é bom. Cadê essa bondade de Deus? Cadê esse amor de Deus? Cadê essa fidelidade de Deus? Se eu estou me sentindo dessa forma. Mas são nesses momentos que a graça do Senhor se revela em níveis mais profundos da nossa vida. E só quem sabe da dor que é esse lugar de frustração, de falta de esperança, sabe do poder que a graça do Senhor carrega consigo. Sabe, irmãos, narra uma certa história com um determinado crente que vivia debaixo dessa teoria aí de confissão positiva. Ele morreu, e de repente quando ele abriu os olhos, depois morreu, ele se deparou e ele não tinha ido para o céu, estava no inferno. E aí lá no inferno, Brunão, ele começou a falar isso: não estou aqui, não estou aqui, não estou aqui, não estou aqui. E quando ele abriu o olho, ele continuou lá. Porque confissão positiva, irmãos, não resolve nada. Eu pensar que vai dar certo não resolve nada. O grande problema é que toda esperança, muitas vezes, ela é fruto de uma imaginação. E por ser fruto de uma imaginação, ela morre. Ela é falível, porque é fruto de uma imaginação. As pessoas começam a se iludir e vão contando mentiras para si mesmo, por conta de uma imaginação. Deixa eu te falar algo aqui, não é para frustrar uma expectativa. Essa mensagem tem uma conclusão, fica calmo, fica tranquilo. Mas não é porque você pensou que vai dar certo, que vai dar certo. Eu pensei que vai dar certo, eu falei com minha boca, verbalizei, então vai dar certo. Não é assim que funciona. O problema de muita gente frustrado é que fica sonhando, imaginando e confessando positivamente para ver se vai dar certo. E a palavra para você que essa noite é: se você é desse time de pessoas que vive nesse campo da imaginação, infelizmente, em 2025 nada vai mudar. Você pode talvez fazer votos, fazer planos, mas se você tiver com a sua expectativa, colocando a sua esperança na sua imaginação, naquilo que você gera em você mesmo, não vai mudar nada. Vai continuar patinando e a sua esperança vai morrer. As esperanças da vida continuarão morrendo, porque são objetos falíveis. Além da turma da confissão positiva aí, do pensamento positivo, esse texto que a gente leu de Atos 27 traz uma outra postura, que inclusive a gente precisa correr para que a esperança nunca morra. É a turma do deixa a vida me levar. Tem até um hino, não sei se você sabe, antigo aí, que fala sobre isso, deixa a vida me levar. Só está rindo quem sabe que não é hino isso aí, irmão? Pelo amor de Deus, misericórdia, isso daí não. Isso não é hino. É a turma que deixa do jeito que está mesmo, a gente vai ver como é que fica, no final vai dar certo, as coisas vão se ajustar por si mesmo. De alguma forma, o vento vai parar de soprar e as coisas vão se ajeitar.
Sabe que tem muitas pessoas morrendo hoje em nossos dias com a esperança, porque tem se entregado nessa palavra: deixa me levar, deixa da forma que está. E existe aqui pelo menos 3 posturas que a gente precisa ter muito cuidado, para a gente não incorrer nesse erro de ter uma esperança que morre, uma esperança falível. E a terceira que eu vou falar aqui agora, o crente ele tem facilidade demais. Bom, a primeira postura é a questão do modismo. Aquelas pessoas que está todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Está todo mundo indo, então eu vou ir também. Aí a sua mãe tinha razão. Você não é todo mundo. Não é porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo está indo, que você tem que ir. Sabe, hoje assim, principalmente pela rede social, o que nós mais notamos são pessoas que são direcionadas por esse sentimento, modismo. Todo mundo faz, não tem nada. Se está todo mundo fazendo, não é porque todo mundo faz, inclusive, que é certo. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. Aliás, para agradar o coração de Deus, é só você fazer o contrário do que o mundo está fazendo. Então, se todo mundo está fazendo, você quer saber o que Deus quer? Faz o que todo mundo não está fazendo, porque é isso que Deus quer. A lógica de Deus vai na contramão do mundo. E é por isso que quem é filho de Deus vive o melhor dessa terra, irmão. Ô, irmão, estou profetizando aqui sobre a sua vida. Em nome de Jesus, você foi chamado para ver o melhor da terra. A gente sabe disso aqui, essa mensagem a gente prega bem aqui, né? Então, essa é a primeira postura, o modismo. O segundo, a gente só acrescenta no início da palavra: comodismo, de se assentar, de se contentar com a situação. E o modismo, é interessante que ele anula o meu potencial. Enquanto o modismo anula a minha identidade, porque eu faço o que todo mundo está fazendo, então eu não tenho uma identidade própria. É por isso que está cheio de gente com crise de identidade, porque faz o que todo mundo faz, não sabe quem que é, não sabe qual é o seu propósito. Enquanto o modismo anula a minha identidade, o comodismo anula o meu potencial. Deixa eu te falar algo aqui da parte do Senhor. Existe algo, um dom que Deus depositou em você, que tem um poder de uma dinamite. Deus já colocou, está aí em você o potencial. E o comodismo faz você se contentar, faz você estagnar. Você não rompe porque você anula o seu potencial. Deixa as coisas como estão para ver como é que está. Aí começa até a ser dirigido pela palavra do Tiririca, né? Porque pior que está não vai ficar não. Mas fica, pode ter certeza que fica pior. E o terceiro que eu disse aqui, que o crente cai muito nisso aqui, porque aí vai para o lado espiritual, né? O cara quer espiritualizar as coisas, é o fatalismo. O que é essa questão do fatalismo? O que tiver de ser, vai ser. O que tiver de acontecer, vai acontecer. O crente ele gosta dessa postura, porque aí quando não dá certo, ele se esconde de que não era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus. Ele supostamente envolve essa questão espiritual para esconder debaixo de que não era a vontade do Senhor. O fatalismo ele vai mingando as forças, ele vai frustrando a gente dia após dia. E a gente vai pensando, né? Poxa, nunca chega a vontade de Deus. Porque nós mesmos vamos mentindo para nós. Não era a vontade de Deus, não era a vontade de Deus. E daqui a pouco a gente começa a falar: mas poxa, a minha vez nunca chega. A vez da minha família, a vez da minha casa, eu estou fazendo, eu estou sendo fiel ao Senhor, mas por que nunca chega? Porque a gente vai se escondendo de trás desse sentimento. Aí a gente começa a pensar isso: poxa, eu fiz o que todo mundo estava fazendo também. Eu fiz o que todo mundo estava fazendo, mas o resultado não veio. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que confiar no Senhor, primeiro, é a principal porta para que as coisas aconteçam na nossa vida. Mas não basta somente nós nos escondermos atrás dessa espiritualidade falsa e dizendo que não era da vontade do Senhor. Isso não vai resolver a nossa vida. Quando as coisas não acontecem, você vai querer entrar naquele quadro de querer culpar o Senhor. A culpa é de Deus, porque não deu certo, então não era a vontade dele. Quando na verdade, Deus fez a mim e a você como seres pensantes. Você é dotado de sabedoria. E isso Deus valora tanto, Deus colocou tanto em você. Você é uma pessoa sábia, talvez você só não está exercendo ainda. E Deus deixou suscetível para mim e para você, que através da vida do apóstolo Tiago, lá em Tiago 1, versículo 5, ele vai falar assim: se alguém de vocês ou algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus não quer deixar você sem destino. Deus não quer deixar você sem propósito, sem saber para onde você está indo, o que você está fazendo, não. Deus te dotou com sabedoria, com poder de decisão, para escolher qual que é o melhor caminho. Quantas decisões que foram importantes para você tomar ao longo de 2024 e talvez você não teve paz no seu espírito.
Quantas portas talvez que você não acessou, não entrou em 2024 por essa falta de paz, por não ter sabedoria para decidir, e estava suscetível para você. Era só pedir ao Senhor. Em nome de Jesus, irmãos, como eu rogo ao Senhor aqui essa noite, para que você possa entender que a sua esperança não é fruto de sorte. A sua esperança não é da Mega Sena, que eu sei que alguns dos irmãos aqui jogou. Não tem problema não, você jogou, a tesouraria fica ali, ó, fica em paz, tá tudo certo. Você vai ganhar sozinho. A sua esperança, ó, quem deu glória, misericórdia, irmão, sangue sem poder. Ô irmão soldado, ô glória. A sua esperança não vem de sorte. A minha esperança não vem de sorte. Não é esse sorteio milionário aí que muda a nossa vida, não. O que muda a nossa vida é entender que a nossa esperança teve preço de sangue. O apóstolo Pedro, inspirado por Deus, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos regenerou para uma nova e viva esperança. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança nunca morre. Não é sorte não, é o Senhor, é o alfa e ômega, Jesus Cristo. Mas qual a esperança que pode morrer então? Aquela que é baseada na sua própria força, baseada nos seus próprios méritos. Pode ter certeza que essa esperança vai trazer frustração para você, e um dia você vai ficar pelo caminho. A esperança que morre é aquela que depende de mim, de você para tudo. Nunca há o braço do Senhor, mas somente a nossa própria capacidade. E como tem pessoas assim. Como tem pessoas assim. O texto que lemos vai dizer que os homens, eles começaram a tirar tudo do barco ali. Começaram a amarrar, a erguer as velas. Depois começaram até a tirar as velas, tirar tudo que estava dentro do barco, tentando de alguma forma acalmar ali. E buscou todos os meios possíveis ali para salvar aquele navio. Eles tinham esperança, as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar, mas na verdade não iria, porque a esperança deles estavam inseridos dentro da capacidade deles, e nada mudou. Você pode repetir para essa pessoa que está aí do seu lado, só para a gente sair desse silêncio, e fala para ela aí, diga: toda vez que você colocar a sua esperança em sua própria força, a tendência é se frustrar. E por que isso acontece? Porque uma hora a gente quebra, uma hora a gente fracassa, uma hora os nossos músculos vão se desgastar, a gente não vai ter mais força, uma hora os seus recursos acabam. Aí é onde a gente se cansa. E por isso que tem tanta gente cansado. Talvez você tenha chegado hoje, 31 de dezembro de 2024, amanhã dia 1º de 25. Como eu disse, o calendário vai virar, mas você vai continuar exausto. Eu te apresento aqui essa noite alguém chamado Jesus Cristo. Ele levou sobre si não somente as nossas transgressões e iniquidade, mas Ele levou todo o peso que estava sobre nós, para nos fazer livres. Você não precisa carregar essa culpa, você não precisa carregar esse peso, você não precisa viver fadigado. Deus tem fôlego novo para você que essa noite, em 2025, aquilo que te cansou e roubou as suas forças, não roubará mais. É o ano da misericórdia sobre você, é o ano do livramento. Eu estou profetizando aqui sobre a sua casa. É o ano da graça redobrada sobre você e sobre os seus, em nome de Jesus. Tem alguém para receber essa verdade aqui neste lugar? A esperança que morre é baseada na sua força. A esperança que morre, em segundo lugar, é aquela que nós temos algum custo, que nós financiamos algum custo, dispomos algum custo. No versículo 18 que a gente leu, eles tiveram uma ideia: vamos abrir mão. Começaram a jogar toda a carga, todos os utensílios que estavam naquele navio. Imagina, pastor Luiz, nem sei se a Índia existia, acho que não, pela história não existia ainda o país da Índia, mas tem uma seda da Índia que é muito cara, não sei se você sabe disso hoje, nos nossos dias. Mas eu imagino, fazemos essa conjectura aqui nesse momento, façamos, que o camarada estava lá e tinha comprado uma seda da Índia, e de repente ele estava abrindo mão daquele negócio, jogando no mar. Quantas pedras preciosas, quantas especiarias, talvez algumas vindas do Himalaia, que já existia, né? Inclusive aquela mulher que quebrou o nardo puro, aquele unguento vinha do Himalaia, das regiões do Himalaia, naquele tempo, dos dias de Jesus. Imagine quanta coisa se perdeu. As pessoas começaram a abrir mão, jogando tudo fora para aliviar ali aquele navio. Tem muita gente, e essa é a aplicação que eu faço aqui nesse ponto para mim e para você. Tem muita gente que está pagando um preço caro demais.
Tem muita gente que está perdendo muita coisa para manter o navio flutuando, para manter o navio do seu casamento flutuando, o navio da sua casa, da sua empresa, da sua vida financeira, da sua vida ministerial também, por que não, flutuando. O preço está sendo alto demais. Só que hoje Deus está dizendo aqui para mim e para você, não é o quanto você paga, não é o quanto custo você pode dispor do seu bolso, ou o quanto você pode fazer, porque a esperança não se compra com dinheiro. Não é sobre você, não é sobre o preço que você pode pagar. É por isso que tem muitas pessoas que estão com a esperança vivendo por aparelhos, na UTI da vida, com a esperança morta, porque tem colocado no seu próprio recurso para tentar manter. Deixa eu te falar algo aqui da parte do Senhor, que eu sinto o Espírito Santo comunicando no meu coração. Esse problema que se arrasta já há algum tempo na sua casa, no seu casamento ou com o seu filho, não é na força do seu braço, não é na sua capacidade de convencimento. Talvez até hoje ainda não aconteceu porque você tem tentado, talvez você tenha mentido para você mesmo que já colocou os pés do Senhor, mas você ainda não abriu mão totalmente aos pés do Senhor. Você ainda não confiou totalmente que Deus é que tem poder de solucionar essa causa sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a fazer um ato profético aqui, como estamos nesse momento, a falar para o seu Pai: se houve algumas coisas que em 2024 eu tentei resolver na força do meu braço, em 2025 está aos pés da cruz. Em 2025 eu não carrego mais, está aos seus pés. Terceiro ponto, uma esperança que morre, e aqui eu finalizo, termino, para a gente concluir. A esperança que morre é aquela que os céus estão fechados. Meio óbvio isso, mas eu vou explicar. O texto aqui que a gente leu vai dizer que a tempestade ela era muito violenta. O céu estava tão preto, tão entenebrecido, tão cheio de trevas, que nos versículos à frente, salvo engano é o versículo 33 ou é o 31, Lucas vai falar que tinha 14 dias, 2 semanas, que eles não viam estrelas, não viam sol, não via nenhum fecho de luz. Eu te pergunto, você me responde, é meio óbvio, mas só para a gente ser interativo um pouco aqui agora. É tranquilo para você ficar no escuro? Eu não gosto, não é que eu tenho medo disso, mas incomoda, a gente não consegue enxergar, não consegue saber para onde está indo, é terrível. Agora imagine você dentro de uma embarcação, num navio gigante, com aproximadamente mais de 300 pessoas, sem saber para onde você está indo. A qualquer momento você pode esbarrar em alguma coisa, bater numa pedra, todo mundo ficar no alto mar, vai acontecer o quê? Imagine o pavor que esses camaradas estavam. Não tinha nenhum fecho de luz. Mas olha, entenda aqui, irmão, nós, eu e você, não estamos baseados numa esperança da terra. É por isso que eu disse que uma esperança que morre é uma esperança que tem céus fechados sobre nós, os filhos do Senhor. Irmão, tem promessa de Deus sobre a sua casa. Os céus estão abertos, a mão do Senhor não está encolhida. Há uma atmosfera de bênção nesse lugar, para te lembrar que o seu 2025 não terá céus fechados, mas os céus dos céus estarão abertos sobre você. Você pode dizer glória a Deus? Nós estamos baseados numa esperança do alto. A nossa esperança, é por isso que eu fiz questão de ler lá em Êxodo capítulo 16. Ela é como maná. A nossa esperança ela é diária, ela se renova todos os dias. O maná era isso, era aquele alimento que Deus deu para o seu povo no deserto, para eles entenderem: eu estou cuidando de vocês, não vai ter nenhum dia que vocês vão estar sozinhos, todo dia vai ter provisão na mesa de vocês. Em outras palavras, todo dia a minha presença vai estar dando bênção e cuidando de vocês. Ô meu irmão, eu não sei se você está entendendo aquilo que Deus está falando. 2025 tem 365 dias, e Deus está te relembrando aqui para você entrar tranquilo. Todos os dias eu estarei com você. Aleluia, aleluia. Não é só para janeiro ou fevereiro, não, é todo dia. Todo dia. O maná é diário. E para que isso? Para você entender que jamais você vai ser abandonado, jamais você será frustrado. Talvez pessoas próximas a você, que até contaminam o seu coração com esse sentimento, tenham dado com esse sentimento de frustração e pesa a sua vida. Vai pesando, né? Aquele encosto, isso vai pesando. Agora entenda isso aqui, irmão.
você não está andando para lugar nenhum. Você está no centro da vontade de Deus. Acalma o seu coração. 2025 tem resposta para você. 2025 tem resposta e ela não vem da terra. Escute isso aqui: a sua resposta não sai da boca do economista, nem dos jornais, e muito menos do presidente da república. A sua resposta sai do lábio do Senhor. Irmão, eu sinto uma autoridade de Deus aqui sobre esse lugar, sobre a minha vida, para te falar: a resposta que você precisa para o seu próximo ano vem da boca do Senhor. E eu quero te lembrar de um salmo que você conhece, mas que você está precisando colocar em prática em 2025. Salmo 121. Projete para nós, Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Escute isso, igreja: o seu protetor em 2025 não cochilará, quer dizer, nem fechará os olhos. Certamente o protetor de Israel, e hoje nós somos o Israel de Deus, não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Tem alguém para receber essa palavra aqui nesse lugar? O Senhor te protegerá de todo mal, de todo mal. Ele protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. A minha esperança está naquele que fez os céus e a terra. A minha esperança está naquele que governa sobre tudo e sobre todos. A minha esperança está naquele que guarda de manhã, de tarde e de noite. A minha esperança é Jesus. Para a gente concluir aqui ainda em Atos 27, eu tinha preparado mais coisas, deixa para uma outra hora aqui. Mas Lucas vai dizer que Paulo ele começa a construir uma nova esperança e a redirecionar a atenção daqueles homens, para eles entenderem que não era na capacidade deles, no que eles poderiam fazer, no que eles poderiam tirar do navio, mas eram eles confiar na palavra que o apóstolo Paulo carregava. E essa palavra não era de Paulo, essa palavra não era da terra, era a boca do Senhor, que Deus havia revelado numa noite anterior, através do anjo dele, que havia aparecido a Paulo e falado: Paulo, não temas, vocês vão perder o navio, vai perder tudo, mas vocês vão se salvar. Quer dizer, vai ter alguns prejuízos, mas eu vou guardar vocês, vai dar tudo certo no final. Tranquilize o coração desses homens. O apóstolo Paulo se levanta ali, como um farol no coração daqueles homens que literalmente estavam naquele escuro todo, para falar: gente, tenha calma no coração de vocês, tenha calma no coração de vocês. Quer ter uma esperança que nunca morre? Entenda que ela começa no arrependimento. Não existe mudança de vida sem arrependimento, porque existe uma grande diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é nós pensarmos: poxa, por que eu fiz? É lamentar aquele erro e nunca mudar. Arrependimento é uma mudança de mentalidade. Quando eu arrependo, a minha mentalidade ela transforma, eu passo a agir diferente. Paulo então começa a falar: se vocês tivessem me ouvido, isso tudo não estava acontecendo, mas como vocês não me ouviram, está acontecendo. Quer dizer, vocês precisam em primeiro lugar reconhecer o erro de vocês, e só arrepende quem reconhece que errou. Se eu não reconheço que eu errei, para que arrepender? Eu tenho razão? Vocês estão comigo aqui ainda? Para que me arrepender? Para que mudar? Eu tenho razão, eu estou certo. É por isso que Paulo começa a abrir os olhos daqueles homens naquele lugar, nesse sentido: gente, vocês tinham que ter me ouvido, mas vocês não me ouviram, então vocês precisam arrepender. Sabe, irmãos, em 2025 eu queria que você repetisse essa palavra para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: meu irmão, diga para ela: meu irmão, em 2025 algumas coisas precisam ser revistas na sua vida. Deixa eu te falar algo da parte do Senhor: todo arrependimento ele é libertador. Quando você se arrepende, irmão, a vida passa a fluir tão mais natural. Você passa a ter uma leveza, você passa a ter uma alegria indizível no seu espírito. A sua alma, mesmo na escuridão, em dias terríveis, você consegue se alegrar. Por quê? Porque o Espírito do Senhor se move em você, Ele gera vida em você, Ele levanta você, e isso vai começar a ser visível sobre você. Eu lanço essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então,
a esperança ela nasce do arrependimento. A esperança ela renova a nossa disposição. Naquele momento lá do versículo 25, eles começam a se indagar, a se arrepender ali. E aí Paulo vai falar assim: senhores, tenham um bom ânimo, porque depois do arrependimento traz essa mudança. O ânimo ele é natural, é uma consequência natural. Sabe, irmãos, eu quero deixar essa palavra profética sobre você, que em 2025 você vai viver a bonança que vem de Deus. Recebe essa palavra do Senhor. Você vai viver a bonança que vem de Deus. Deus vai te renovar de tal forma o seu ânimo, que não somente você vai ser fortalecido, mas quem estiver perto de você, com o ânimo que Deus está injetando em você, vai ser renovado através de você. Aleluia! Aleluia! O sol vai voltar a brilhar sobre você. E por quê? Porque existe uma mensagem do céu sobre você. Não é uma mensagem da terra, é uma mensagem do céu. Paulo, ele tinha fome, mesmo com aquela tempestade, ele não parou de comer. Se você ler o texto todo, você vai ver que ele pega um pão, depois dele falar esse discurso, ele começa a comer na frente dos discípulos. Tem gente que por causa da tempestade perde a fome, mas não a natural, a fome de Deus. Perde a fome de buscar o Senhor, porque acha que ele tem culpa da tempestade. São pessoas que talvez você nesse ano se inclui nesse sentido. Ao invés de se aproximar do Senhor, você tampou os seus ouvidos, não veio para a casa do Senhor. Esse é o momento onde Deus fala conosco. Deus fala no individual, é lógico que Deus fala com você, mas Deus ainda levanta homens e mulheres, profetas segundo o coração de Deus, para dizer: eu tenho um tempo de novidade para você. Talvez se em 2024 você tapou os seus ouvidos para a voz de Deus, ou porque você se frustrou com Deus, ou então, talvez, pode ser também que isso tenha acontecido contigo. Você entrou naquele lugar de falta de intimidade. E se alguém te chama lá no portão da sua casa, quem mora em casa, né, obviamente, se você não reconhece a voz daquela pessoa, você vai abrir para ela? É óbvio que não. A gente só abre a porta da nossa casa para quem a gente reconhece a voz. E Deus estava tentando falar contigo, e você não abriu, você perdeu a sua fome de Deus. As tempestades tiraram a sua fome de Deus. Mas em nome de Jesus, essa noite existe um biotônico espiritual que vem dos céus. E ele não é injetado no seu estômago, ele é injetado na sua corrente sanguínea nessa hora. Deus renova a sua fome pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, pelo pão vivo que desceu do céu, Jesus. Eu termino aqui dizendo, tinha muito mais coisa para falar para você. O Salmo 121 que nós lemos, o versículo 7 e 8 termina dizendo: o Eterno guardará você de todo mal, Ele protegerá a sua vida, Ele protegerá quando você sair e quando voltar, Ele guarda você agora, e o guardará para todos sempre, amém. Sabe por que Paulo come na tempestade, irmãos? Sabe por que ele comeu na tempestade? Porque ele confiava no Senhor. Ele sabia que tudo poderia desmoronar a seu redor, mas ele tinha uma palavra que não vinha da terra, ele tinha uma palavra que veio da boca de Deus. Escuta para mim e olha aqui, porque vai ter dias difíceis em 2025 sobre a sua vida. Quando esses dias chegar lá, se lembra dessa palavra: o meu ajudador, ele não tosqueneja, ele não falha, ele sequer fecha os olhos, ele está comigo, ele é a minha sombra à esquerda e à direita. 1000 podem cair de um lado, 10.000 podem cair do outro, mas eu e a minha casa não seremos atingidos.